Galera, o De Angelis da Gavião Madeiras disponibilizou aqui pra gente, para o nosso projeto, 25 blocos. Aqui nós temos 19 variedades de madeiras, né? E esses 25 blocos aqui estão sendo rifados para ajudar o projeto. O link para entrar no grupo do WhatsApp para participar dessa rifa aqui vai estar na descrição do vídeo. E como vocês podem ver, são blocos lindíssimos. Temos diversos jacarandá violeta, um mais claro, um mais escuro com brancal, jacarandá da Bahia, marmeleiro, cerejeira, braúna, uma madeira muito bonita também. Pau d'arco, também é uma madeira que eu gosto bastante. Moreira amarela, sucupira preta, temos até um bloco híbrido aqui de pau-ferro negro com resina epóxi. Então, se você quer participar, né, aqui ter a chance de ganhar todos esses blocos aqui, entre em contato aí, né, vai apoiar bastante o nosso projeto e os próximos aqui, que a gente vai ter mais cursos gratuitos aqui no canal também, né? Temos aqui blocos lindíssimos e tem segundo lugar também, viu? Vão ser 2 ganhadores, 2 vencedores nessa rifa. Entre em contato aí no nosso grupo, conto com vocês aí, bora participar. Bom galera, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês os produtos para a gente confeccionar as bainhas, né? Produtos, as ferramentas, tudo que eu tenho aqui que eu uso para trabalhar com bainha, então vai ser na parte de cima aqui da oficina, tá? Ó, como vocês podem ver, lá embaixo estão as máquinas, a oficina onde eu faço as facas é lá embaixo, tá? E lembrando, se vocês quiserem adquirir os produtos, as tintas, né, as ferramentas que a gente vai utilizar aqui, vocês encontram na Tony West. O WhatsApp deles é esse daqui, ou no site www.tonywestcouros.com. Bom pessoal, antes de mostrar os equipamentos ali um a um na bancada, eu vou mostrar aqui para vocês, dar uma volta aqui nessa minha parte de cima na oficina, mostrando o que eu tenho e como que ela é organizada, tá? Então primeiro eu tenho essa prateleira aqui, onde na parte de cima eu deixo as caixas, né, que eu faço o envio das facas, aí eu corto na medida que eu quero. Tem ali um pacote de papel cartão, uma caixa ali que eu nem sei o que tem lá dentro, para ser bem sincero. Aqui eu tenho as tintas, né, tudo da Tony West, tem uma variedade bem grande. Ali eu tenho os cordões encerados, fica ali naquela caixinha. Ali um pouquinho de graxa, mais algumas outras coisinhas. Aqui o couro cru, tá? Então ele não é tingido, tem algumas variedades de couro, tem couro de búfalo, tem o couro bovino. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Aqui, antes de eu utilizar esses couros aqui, eu usava esses aqui que eu comprava tingido. Mas eles são muito molinhos, enfim, tem uma diferença bem grande de um para o outro. Não, se eu quiser criar uma outra cor, não dá para jogar em cima, né? Daí eu acabei não utilizando muito mais esse daqui, que foi logo quando eu comecei na cutelaria, não conhecia a Tony West ainda. Daí esses aí ficou, às vezes eu uso ainda, mas uso bem pouco, né? Lá embaixo também eu tenho, naqueles pacotes enrolados ali, aquele couro que tem o pelinho ainda do boi, sabe? Para fazer algum tipo de detalhe na bainha ou alguma coisa assim. Nessas outras caixinhas ali é tranqueira. Na realidade isso aqui eu podia até jogar fora, porque faz tanto tempo que eu não uso que eu nem sei o que tem aqui dentro. Ah, nessa daqui eu tenho os clipes metálicos, tá? Aqueles clipes para usar na bainha, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. Daí um ponto também a se destacar é que em toda a lateral aqui dessa parte de cima eu também tenho tomada, assim como lá embaixo, né? Ela desce lá para baixo também vai, 110, 220, então é importante você ter bastante tomada, que ajuda muito, tá? Aqui eu furei um cano na hora de colocar o eletroduto, mas disfarça. Aí eu tenho o ventilador também, é interessante que seja bem iluminado, então ali eu coloco uma outra lâmpada um pouco mais forte depois, né? Que eu tiro ela para tirar foto também. E aqui eu tenho uma outra luz direcionada na minha bancada, tá? E ali, como eu disse, tomada fácil na bancada, se eu precisar ligar alguma outra coisinha eu tenho. Aqui é a minha bancada de trabalho das bainhas, então todas as minhas ferramentas assim ficam aqui, algumas para uso mais rápido, mas fica tudo aqui, tá? Aqui, essa lixadeira é a minha primeira lixadeira, minha ratoeira, né, que foi a lixadeira que eu fiz. Ela fica aqui em cima mais para mim dar algum acabamentinho em alguma bainha, alguma coisa assim, mas é muito raro eu usar ela, para ser bem sincero. Pode ver que só tem uma lixa, que nem tem mais um monte de lixa. E essa outra bancada aqui é a bancada que eu uso para desenhar, fazer os projetos, né? Porque como aqui eu tenho a base de corte, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela já já, essa daqui eu não tenho, facilita um pouquinho mais. Então eu pego lá minha folha de papel cartão, coloco aqui e faço o molde da bainha ou molde de uma faca, né? Qualquer coisa que eu queira desenhar, eu desenho aqui, até porque também fica embaixo de outra lâmpada. Essa daqui é a configuração, digamos assim, da minha mesa de trabalho, tá? Eu tenho aqui uma gavetinha, né? Um gaveteiro, onde eu coloco algumas coisinhas. Aqui eu tenho alguns vazadores, a gente vai falar mais sobre isso já já. Aqui eu tenho alguns
Alguns pinos de rebaixo que foi eu que fiz logo quando eu comecei também a fazer as bainhas, eu uso bem pouco. Aqui, alguns botões, botão de pressão e matriz para colocar na prensinha, mas eu uso bem pouco também, eu costumo colocar de forma mais manual. Ilhóis, que também eu estou usando pouco. E alguns adornos para colocar na bainha ou no fiel que vai na faca. Essa daqui fica vazia, né? Não tem nada demais. E essa daqui também tem alguma coisinha aqui que eu uso bem pouco, né? Uma pastinha de polir para usar no estrope de afiar as ferramentas. Isqueiro, tem que ter bastante isqueiro, porque eu sempre acabo perdendo, então sempre tem isqueiro que eu uso para queimar as linhas, né? E um pouquinho extra de agulha. Meu gaveteirinho fica assim. Aqui algumas coisas de acesso mais rápido também, tá? Como o Grover, o brunidor, né? Algumas coisinhas de acesso mais rápido e esses garfos que eu usava para fazer a marcação, né, do contorno de onde eu vou fazer a furação da bainha, mas não uso mais porque eu tô com outra ferramenta ali que eu vou mostrar para vocês. Daí eu tenho essa base de corte. Essa base de corte aqui você não encontra na Tony West Couros, mas você encontra no Mercado Livre. Sempre me perguntam dessa base de corte aqui. É só você colocar a base de corte no Mercado Livre. Ó, vou colocar aqui, ó, o fabricante, se vocês quiserem procurar também o fabricante, esse fabricante aí. Mas isso daqui ajuda muito, galera, porque não detona a sua mesa. Vai fazer sua mesa ficar sempre novinha, né? E também não fica cegando com muita facilidade suas ferramentas ali de corte. Aí ali também eu tenho aqui esse meu gabaritinho de cores, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele também, eu sempre deixo à mão. Ali os grampos, né? Os clipes para bainha. Outras coisas que tem que ficar à mão, sempre ficar fácil, a cola, tudo que eu uso com mais frequência eu deixo à mão. Tá vendo? Ó? Os pinos de rebaixo que eu mais uso ficam aqui. O furador, também o vazador que eu mais uso fica aqui. Martelo também sempre à mão e alicatinho, tá? Aí, por exemplo, uma coisa interessante é você utilizar a sua bancada próximo à parede, tá? Por quê? Porque eu trabalho da seguinte forma: quando eu vou trabalhar com um pedaço de couro que é muito grande, eu tiro aquelas coisas dali, só empurro, tá vendo? Ali fica até o espaço vago para eles, empurro tudo para lá, e aí eu desenrolo o couro, prendo ele atrás ali da bancada, né? Empurro e deixo aqui na minha base de corte só o que eu vou usar para trabalhar, né? Isso facilita bastante porque o couro não fica desenrolando, né? Ele vai ficar sempre fixo ali, você consegue trabalhar com mais tranquilidade. Ali eu tenho também um taruguinho, né, de inox que eu uso para quando eu vou trabalhar com os pinos de rebaixo, eu bato em cima dele. Bom, galera, essa ferramenta aqui é a prensa, tá? A prensa de botão, e ele serve basicamente para a gente colocar ilhóis, rebite, botão de pressão. Então basicamente ele serve para você pressionar e ele ficar certinho, tá vendo? Ó? Olha só, ele fica bem bonitinho, fica um domo perfeito aqui em cima, ó. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem isso daqui também de uma outra forma, sem utilizar a prensinha. Também é uma forma que funciona bem, tá? E de acordo com o que a gente quer colocar, no caso ali eu coloquei um rebite, mas se eu quisesse, por exemplo, colocar um botão, aí eu ia utilizar essa matriz aqui. De acordo com o que a gente vai utilizar ali para prender, a gente troca essas pecinhas aqui, que o nome é matriz. Bom, a próxima ferramenta que eu vou mostrar aqui para vocês, na realidade são algumas ferramentas. São os pinos de rebaixo. O que são os pinos de rebaixo? São algumas ferramentinhas que eles têm um desenho e serve como um carimbo, né, para transferir esse desenho aqui para o couro. No caso, nós temos algumas variedades como essas aqui, onde a gente pode adquirir eles já prontos assim, né, vem só para usar mesmo, você adquire lá na Tony West também, tá? Mas quando eu comecei, eu não tinha esses pinos assim, né? Na realidade eu nem sabia onde adquirir na época, e aí eu criei alguns, inclusive alguns eu uso até hoje. Como é o caso desses dois aqui. Esse aqui ele faz meio que um efeito de gota, um desenho de gota. E esse daqui é um X. Eu fiz com 2 pedacinhos de aço simples. E esses dois pinos de rebaixo aqui, esses 2 carimbos eu uso até hoje. E eu peguei aqui um pedacinho de couro agora para mostrar para vocês, só para exemplificar como que funciona, né? Então, por exemplo, aqui esse couro eu umedeci ele um pouco, só para ficar mais fácil de marcar. Provavelmente não vai ficar muito retinho, porque eu estou olhando pelo celular aqui, mas vamos lá. Então a gente põe e bate. Olha lá.
E aí ele vai marcando o couro, transferindo esse desenho original para cá. O ideal é que você utilize um martelo de Tecnil, tá? Ele é um martelo como se fosse de plástico. Você vai conseguir martelar bem e ele não vai amassar toda a ponta dos seus pinos de rebaixo, tá? No meu caso aqui, como eu uso martelo normal, ele vai amassando a ponta, danificando tudo, aí tem que ficar toda hora esmerilhando, tá? E o interessante também é que os pinos ele tem uma numeração, então você consegue adquirir eles pela numeração, passando lá para Tony West. Vou mostrar aqui para vocês também o outro que eu fiz. Esse daqui na realidade também, na época eu não tinha as manhas, e eu fiz ele muito pequeno. O ideal é que seja um pouquinho maior, né? Porque senão para acertar o dedo... Olha aí. Eu faço um estilo umas folhazinhas, né? Eu acho que fica bem bonito também. Uma outra ferramenta também bem interessante que nós podemos utilizar, que é bem utilizada ali para fazer bordados e tudo mais, é a faca giratória. O que é uma faca giratória? É uma ferramenta que tem uma lâmina na ponta e aqui você apoia o dedo e você vai cortando o couro e fazendo um desenho para depois fazer um rebaixo. Então, por exemplo, se nós fôssemos fazer um desenho aqui, um desenho qualquer, vai. Fazer aqui um coraçãozinho. Feio pra dedéu. Mas tá bom. Só uma marcaçãozinha para vocês entenderem. A gente faz um corte, tá vendo? Ó? Ele vai cortar o couro. E aí depois nós utilizamos um pino de rebaixo. Que é, por exemplo, esse pino aqui. Parece um sapatinho, tá vendo? Tem várias medidas e vários formatos, tá vendo? Tem esse outro aqui também, é de rebaixo, ó. Daí a gente utiliza esses pinos para rebaixar o couro em volta do nosso desenho e trazer ele para cima. Com os nossos patrocinadores vocês encontram o que é de melhor em insumos e maquinários para cutelaria. Manchester Aços. Lá vocês vão encontrar aços para cutelaria como 5160, 1070, 1080, 15N20 ou inox 420. Eles têm uma variedade muito grande de largura, comprimento e espessura. O estoque deles é imenso e eles também vendem pelo Mercado Livre. O WhatsApp está aí na tela, é só chamar o Vinícius. Gavião Madeiras. Blocos e talas para cutelaria de madeiras nobres, resinas ou até mesmo híbridos de resina com madeira. Todos cortados, dimensionados, pensados para o cuteleiro, de forma que não haja excesso de desperdício. Peças secadas e seladas para que tenha uma maior durabilidade no estoque. Vem para Gavião, aqui Pica-Pau entorta o bico. Guajuvira Equipamentos, uma empresa especializada na produção e fabricação de máquinas para nós cuteleiros. Tem em seu catálogo diversas máquinas, como por exemplo lixadeiras de cinta profissionais, lixadeiras de cinta compactas, guias de lima, fornos de temperatura controlada, tanques de fosfatização e também tem a novidade da Guajuvira, que é a retífica compacta, uma retífica pensada para nós cuteleiros. Tony West Couros. No site www.tonywestcouros.com vocês encontram diversos insumos para confeccionar suas bainhas, como por exemplo clipes metálicos, uma variedade imensa de tipos de couros, cordões encerados, tintas e ceras, agulhas, ferramentas variadas, ferragens e tudo o que você precisa para a confecção de uma bela bainha. Eles atendem pelo site e também pelo WhatsApp que está aí na telinha. Aqui só para exemplificar, né? Tá vendo? Eu bati em volta e ele subiu o desenho, tá? Aí a gente vai dar acabamento, é claro, mas só para vocês entenderem. E também temos um pino aqui, né? Um carimbo, digamos assim, onde vai o nosso logotipo. A princípio a gente não tem, né? Mas se você quiser lá na Tony West também, eles estão fazendo. Esse meu aqui eu fiz há muitos anos atrás, logo quando eu comecei na cutelaria, que a intenção era usar para marcar as facas, mas aí deixei para marcar as bainhas, porque hoje as facas eu marco de outra forma. Então, o segredo desse daqui é dar uma batida única. Você vai encostar onde você quer, que ele vai marcar e vai ficar bem certinho, tá? Olha lá, aqui o meu logotipo LHC. E uma outra
Ferramentinha que também é muito útil é essa daqui. Daqui é uma carretilhazinha de marcação. Então ela tem esses pininhos aqui, né, que marcam o couro, e ele faz a marcação para a gente furar depois a bainha, tá? A gente coloca, pressiona um pouquinho e roda. E olha só, ele dá ali a distância perfeita para a gente fazer a furação. Eu faço a furação na furadeira com uma broca de 1,5 a 2 milímetros, tá? E ela vai ficar bem próxima e vai ficar bem certinha. Ela vai te dar uma guia aqui para ela ficar bem igual mesmo a furação, ficar bem legal mesmo, tá? Mas essa daqui é uma ferramentinha muito útil. Não é difícil, por exemplo, eu parei. É só você encostar ali o pininho onde você parou e vir trazendo. Com prática você consegue fazer curva também. É uma ferramenta muito útil pra gente, tá? Porque ela faz a marcação e a gente consegue fazer bem certinho. Antigamente eu utilizava garfo. Aí eu esquentava a ponta ou sem esquentar mesmo e fazia a marcação. Funciona também? Funciona, mas tá vendo que fica bem mais distante os furos? Aqui fica muito mais certinho, muito mais próximo. Então eu gosto mais desse daqui por conta da furação ficar mais próxima, ficar mais bonita a costura. As próximas ferramentas que eu vou mostrar para vocês são essas aqui. Esse é um grover, esse daqui é um desquinador. Esse daqui você encontra lá na Tony West, que ele é os dois juntos, ele é um grover e um desquinador. Aqui você coloca uma ferramentinha aqui, um pezinho, como esse daqui, que vai te dar a distância, e aqui você troca essa ponta e coloca uma ponta de grover. Só que esse daqui meu eu perdi a ponta do grover, então eu estou usando só como desquinador e estou usando esse meu grover antigo, tá? O desquinador ele serve principalmente para fazer o que eu acabei de falar, para tirar as quinas, ó. Então a gente entra com ele e ele corta a quina do couro e dá um acabamento bem bonito. Ele não fica aquele canto vivo, sabe? Olha só. Você pode fazer isso tanto da parte lisa, tanto da parte da carne, ó. Ó. Tá vendo? E ele vai ficar com as quinas quebradinhas. Esse daqui é um processo que a gente faz antes de utilizar essa ferramenta aqui, ó. Essa ferramenta é um brunidor e a gente usa para dar acabamento nessa parte aqui que a gente fez, que a gente quebrou as quinas, né? Então a gente vai procurar aqui a canaletinha que ele se encaixa melhor e vai brunir, vai dar como se fosse um polimento. Para fazer esse processo eu utilizo esse verniz aqui, beleza? Tem outros materiais para fazer isso. Esse daqui também é de lá da Tony West, tá? Tem outros materiais, outros produtos, mas eu uso esse daqui, eu gosto bastante. Ele é prático de passar, ele não é muito grosso, né? Ele vai me dar um acabamento aqui bem legal também. O que eu costumo fazer é o seguinte: eu primeiro passo em que ele fique um pouco mais folgado, que ele vai polir bem o topo, e depois eu venho diminuindo até o que ele fica bem justinho, tá? Com isso a gente tem esse efeito aqui, ó. A lateral da bainha fica muito mais bonita. E a outra ferramenta é essa daqui, é o grover. E a gente usa para fazer a marcação da lateral da bainha. Você pode fazer um risco guia para você fazer as suas marcações aqui com os seus pinos de rebaixo. Ou você pode fazer, que é o que eu faço, o risco guia também, para fazer a furação da bainha. Então a gente vem, ó, ele tira um pedaço de material, tá vendo? Ó? Tira um pedaço de material. Daí a gente encaixa lá nossa carretilha de marcação e vem correndo dentro dessa canaletinha. Olha lá. Aí a gente faz a furação lá dentro da canaletinha, fica bem bonito porque a costura ela vai ficar baixa, ela vai ficar lá dentro. Uma outra ferramenta que eu uso muito são essas ferramentas aqui. Esse aqui é um vazador, esse aqui é o que eu mais uso, que é na medida do rebite. Se eu não me engano é 6 milímetros.
Pode ver que ele está até com cabeça, que a cabeça está enorme. Tá? Essa é uma ferramenta que a gente utiliza muito, muito mesmo. Tá? E é interessante você ter uma basezinha para você utilizar, porque senão você vai detonar toda a sua base de corte. Ela vai furando sua base de corte. Esse foi um erro que eu cometi, tá, no começo. Então, minha base de corte eu destruí muito ela. Era para ela estar bem mais nova, mas isso é coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então a gente utiliza, pode ser uma basezinha de madeira, uma madeira macia, ou uma base de Tecnil, alguma coisa assim, tá? E ele não tem segredo nenhum, é só colocou no lugar. Bateu, furou, ok? O couro, ele não é um material exatamente fácil de cortar. Ele tem bastante resistência para você estar cortando e você pode utilizar mais o estilete ou você faz, por exemplo, uma lâmina que nem eu fiz aqui, ó. Eu tenho essa lâmina aqui de 51/60, tá um pouquinho enferrujada. É porque pegou chuva aqui, deixei a janela aberta, molhou. E aí eu tenho essa laminazinha que eu vou afiando ela conforme eu vou trabalhando. Ela tem o fio bem fino, uma geometria de fio bem agressiva. Tá? Ou você pode utilizar estilete. E alguns cuidados importantes, tá? Sempre que você vai cortar, que você vai segurar esse couro, tenta segurar ele assim, ó. Segura aqui, sem ter nada na frente de onde vai cortar, porque senão se você estiver segurando muito próximo, você pode cortar um pedaço do dedo. Então segura bem distante, tá? E sem nada na linha do corte, ok? Sempre a linha, o que você vai cortar, sempre que estiver alinhado, deixa distante, tá? Uma outra ferramenta aqui, nesse caso aqui eu vou mostrar para vocês uma que eu fiz, mas que vocês também encontram para comprar pronta lá na Tony West, é essa ferramenta aqui. Isso daqui eu fiz meio que uma faca curva e eu uso para descarnar o couro, tá vendo? Ó? Se eu quero afinar mais ele, eu venho e afino. Olha lá. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma dobra, né, eu quero que isso daqui morra bem zerinho na bainha para não ter nada enroscando, eu vou afinando essa ponta e aí eu faço a dobra ali do passador de cinto, jogo para dentro da bainha e ela não vai enroscar tanto, porque ela vai morrer zero, não vai ficar um degrau. Para desenhar no couro, desenhar os moldes, desenhar tudo que eu preciso fazer, eu utilizo caneta convencional, ela risca muito bem, tá vendo? Ó? A caneta Bic normal e sempre na parte da carne, tá? Porque se você errar algum risco e você fazer na parte onde vai ficar a bainha, vai danificar sua bainha. Porque a caneta, além dela ter a pigmentação, quando você faz o risco, ela afunda um pouco o couro, tá vendo? Então ela vai ficar marcada. Você vai ter que ter o trabalho de tirar essa pigmentação e além disso, tirar essa marcação, que vai ficar praticamente impossível, ela vai ficar marcada, tá? Então sempre que for riscar uma bainha, risque na parte do couro, a parte que vai ficar interna da sua bainha. Agora, se tratando de ferragens, galera, as mais comuns são essas aqui. Esse daqui é o rebite, que a gente usa para unir duas partes, tá? Então ele é um macho e uma fêmea. Você coloca aqui e pressiona ele. Basicamente, ele fica assim, tá vendo? Esse daqui é o botão de pressão, todo mundo já viu isso alguma vez na vida, né? E eles são 4 partes, tendo ambas o seu macho e sua fêmea. Então, por exemplo, esse daqui, ele é com esse, e esse daqui, que é o que vai acabamentinho, ele é com esse mais redondinho. Tá? Então a gente coloca ali o couro no meio, bate, pressiona, e ele vai virar um botão de pressão. E por último nós temos o ilhóis. Esse daqui é um carinha que eu uso bem pouco, usava mais, tá? Mas eu uso bem pouco, porque ele é um acabamento para furo. Então você vai colocar lá e ele vai ficar um furo com esse acabamento em volta aqui, tá vendo? Ó? Ele geralmente tem uma arruelinha também que vai do lado interno aqui, para dar o acabamento. Mas como eu uso bem pouco, eu nem tenho mais a arruela. Agora aqui falando um pouquinho mais dos químicos, pessoal, né? São basicamente as colas, tintas e vernizes, tá? Esses aqui são os que eu uso. Não utilizo muito mais do que isso de químico, muito raro precisar de alguma coisa diferente disso, até porque eu nem tenho aqui, tá? A cola, utilizo a cola de contato,
eu uso essa lata aqui, tá? Eu compro essa lata e eu coloco em bisnaga. Sabe bisnaga de ketchup? Ajuda bastante você aplicar na bainha, que você já consegue fazer aquele contorno bem certinho. A minha bisnaga não está aqui porque está lá embaixo. E aí, para mim descer lá para pegar, já vou mostrar para vocês que eu até mostro a marca que eu uso. Eu uso essa marca aqui, é a que eu mais gosto. E lembrem-se, isso daqui é o seguinte, você tem que aplicar, esperar secar para depois colocar um no outro. Você não aplica e já cola, né? Porque senão não dá certo, tá? Então, a cola que eu utilizo é a cola de contato. Utilizei um tempo a cola a cianocrilato, né, o Super Bonder, mas não me adaptei bem. Com o tempo percebi que ela acabava desgrudando no decorrer do processo e aí passei para de contato, achei que fica bem melhor. Utilizo bastante algodão, tá? É uma das formas de aplicar a tinta. Então, dependendo da textura que eu quero, eu utilizo a bolinha de algodão, mas dependendo da textura que eu quero, eu também posso utilizar uma esponja. Eu uso uma esponja dessa de lavar velha, aplico a tinta aqui e vou dando batidinhas, também dá um efeito bem legal, vocês vão ver na nossa aula aí quando a gente for pintar. E também utilizo esse borrifadorzinho aqui, também dá um efeito legal. Você consegue uma... Ih, sujei a mão. Você consegue uma cobertura grande, uma área bem grande aqui, com poucas espirradas. Esses borrifadorzinhos aqui, gosto bastante. Um outro ponto importante também, luvas de látex, tá? Para evitar de você ficar com a mão manchada. O que eu uso para acabamento, né, como cera e verniz. A cera de carnaúba, principalmente para impermeabilizar o interno da bainha. Então eu passo uma camada de cera de carnaúba que vai impermeabilizar o interno da bainha, ajuda bastante, tá? Você pode até passar uma mão de tinta antes e depois da cera de carnaúba ou direto a cera de carnaúba. Para brunir as laterais da bainha, né, os contornos, eu utilizo esse verniz aqui, verniz top da Horizonte. E às vezes para dar algum brilho quando a bainha é preta, eu uso esse nuguete preto aqui, tá? Ou por exemplo, se eu faço uma bainha, como ele sai com muita facilidade, eu faço uma bainha marrom e eu quero dar um tom de envelhecimento nela, eu passo nuguete preto e limpo com um pano assim, ela vai dar um tom meio escuro, meio envelhecido para a bainha. Falando um pouco mais de tintas, eu tenho aqui 3 tipos. Esse tipo aqui é uma tinta mais artística. Pode ver que ela vem até em pequenas porções aqui. E você utiliza para fazer pintura com pincel, tá? Fazer um trabalho mais artístico na bainha mesmo. Uma pintura, digamos assim, tá? Como se você estivesse trabalhando em uma tela, fazer um desenho. Temos também a tinta à base de água. Ela é uma tinta mais grossa. Olha a diferença no barulho, ó, no som. Eu vou chacoalhar aqui perto do microfone para vocês perceberem, ó. Primeiro a tinta à base d'água. Agora a tinta à base de álcool. A água, álcool. Repararam que esse daqui, ele é bem mais grosso do que a nossa base de álcool? Ela é uma tinta bem grossa, tá vendo? E eu não diluo ela para utilizar, eu utilizo ela assim mesmo. E ela vai me dar um acabamento mais brilhante para essa bainha, tá? Só que ela não tem uma absorção tão boa quanto a tinta à base de álcool. A bainha, o couro ele vai absorver melhor, tá? A tinta à base de álcool, você vai ter um rendimento maior, mas são para propósitos diferentes. Essa daqui eu já tenho um brilho bem grande quando eu termino de fazer a pintura. Essa daqui, geralmente, ela tende a ficar mais fosca. No caso de uma tinta à base de água, é interessante você passar uma lixinha grão 200 em cima do couro para ele ficar um pouco mais áspero e ele absorver melhor a tinta. Eu trabalho assim e dá muito certo, tá? E a tinta à base de álcool não tem muito segredo. Você pode passar com algodão mesmo, vocês vão ver, a gente vai trabalhar com a base de álcool na nossa bainha. Vocês vão ver que é bem legal de trabalhar. A gente vai fazer inclusive uma espécie de degradê na nossa bainha que vai ficar bem bonito. E uma coisa muito legal de você ter, eu tenho 2 aqui, é isso daqui, ó. O outro, acho que está ali na gaveta, mas vou mostrar esse aqui para vocês que já vai dar para entender. O que é isso? Você pode comprar, por exemplo, 3, 4 tipos de cores e fazer diversas misturas. Então eu tenho aqui algumas basezinhas, né? Uns pedacinhos de couro que eu usei de teste. E aí eu fiz misturas diferentes, onde, por exemplo, eu tenho aqui uma coloração, ó. Essa coloração aqui que eu cheguei utilizando uma quantidade de Havana, né? E aí eu coloquei 10%, por exemplo, se eu coloquei 1 litro de Havana, de cor Havana, eu coloquei 100 ml de marrom, tá? Então,
uma parte de Havana para 10% de marrom. E aí eu tenho aqui cores diferentes, né? Aqui no caso é o mel, ó, Havana com 10% de preto. Olha só como ficou bem diferente as duas, ó. Havana 10% de preto, Havana 10% de marrom. Tá vendo? Para que eu uso isso daqui? Isso daqui é um gabarito para mim ver o que combina mais com a minha faca. Tá? Então, por exemplo, eu fiz a faca, ela ficou com cabo e tal. Em vez de eu fazer a bainha tudo preto, tudo igual, eu vejo esse gabaritinho que combina mais com o cabo e pinto a bainha de acordo com esse meu gabarito. Então eu tenho diversas cores chapadas, né? Como por exemplo preto, marrom. Aqui as misturadas, tem o mel, tá? Ele fica um pouquinho mais claro. Aqui eu tenho, por exemplo, só com os vernizes, ó, aquele verniz top incolor, ó como é que fica a diferença, ó. Aqui ele tá com verniz e aqui não, ó, próximo, tá vendo, ó? Ele dá um brilho diferente, só com cera de carnaúba, ó. Olha lá. Tá vendo, ó? Aqui, ó, a transição dá pra ver bem, tá? Aqui, ó, eu passei a cera de carnaúba e puxei brilho, tá vendo, ó? Esfreguei para puxar o brilho, olha só que interessante, tá? Então isso daqui, ele é um gabarito que a gente usa, né, que eu uso aqui para ver o que combina mais com o cabo, mas eu coloco ali perto da faca, dou uma olhadinha, dou uma analisada. Pô, essa faca vai combinar com a bainha preta, essa faca vai combinar com a bainha marrom, e assim por aí vai, né? Vou fazendo essas misturas e vou sempre marcando, sempre tem coisa nova. Tem uns 3 ou 4 desses daqui, mas eu peguei o que estava mais à mão para mostrar para vocês. Para fazer a costura eu utilizo cordão encerado, tá? Lá na Tony West tem muita cor diferente mesmo. Aqui para vocês verem eu tenho esse aqui mais neonzinho, né? Um laranja também, mais puxado para esse neon. Roxo, ó. Duas cores, ó. Preto com vermelho, vermelho, marrom escuro, cinza, ó. Marrom escuro, begezinho, preto, tá? Só é interessante que vocês coloquem bem protegido do pó. Os que eu uso mais, que eu uso menos, eu deixo eles enroladinhos aqui com plástico. Marquei bobeira com esse daqui, vou ter que limpar ele, dá um trabalho de desgramento limpar. Mas a gente usa o cordão encerado por 2 motivos. Primeiro, ele é bem resistente, então a gente consegue puxar bem sem que ele estoure na mão. Ele não estica, então quando você faz esse processo de tração para apertar a bainha, ele não vai esticar. Linhas como nylon, por exemplo, ele vai acabar esticando e vai dar algum tipo de problema na hora da costura. Então por isso que a gente usa o cordão encerado. Sem contar que o cordão encerado ele tem a cera e ajuda a deslizar nos furinhos, né, enquanto a gente está costurando de forma manual. A agulha vai muito do gosto de quem trabalha, né? Eu gosto mais dessa fininha aqui, tá? Porque eu acho que ela passa melhor no furo. Só que a minha aqui já está quase quebrando, tá vendo que ela tá tortinha? Tem até que comprar mais, olha aí. E tem muita gente que gosta bastante dessas grossas aqui também, ó. Mas eu acho que ela dá muito trabalho para passar no furo. Então eu trabalho mais com essas fininhas que elas são um pouco maiores também, ó. Bom, galera, agora se tratando do couro, nós temos algumas variações. Já falando a primeira aqui, já para soltar esse paquímetro, a primeira variação é a espessura. Então, por exemplo, nós temos aqui um couro mais fino, que está dando aproximadamente 1,7 mm. Nós temos um couro um pouco mais grosso, que está dando aproximadamente 3,5 mm. E nós temos um couro intermediário, que está dando aproximadamente 2,3 mm. Tá? Então, nós já temos aqui, de início, essa diferença, né, que são as espessuras do couro. Depois das espessuras, nós temos também de qual animal que ele vai vir, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho um couro de búfalo, né? Esse couro aqui é um couro de búfalo, e esse couro, que é o couro que eu mais uso, é um couro bovino. Mas você também consegue couro de animais exóticos, tá? Para você estar fazendo detalhes na bainha, couro de cabrito, couro de porco. Existem vários tipos de couro no material no mercado para a gente estar utilizando, né? E uma opção também é esses couros aqui, ó, que eles é um couro bovino, mas ele é texturizado, parece um couro de jacaré, tá vendo? Ó? Ele tem essa textura, fica muito bonito para você fazer um detalhe na bainha. E também, como eu tinha comentado com vocês lá no começo do vídeo, temos esse tipo de couro aqui, ó. Esse é um couro com pelinho, tá vendo? Ele tem o pelinho do boi ainda, e você consegue utilizar para fazer algum tipo de acabamento na bainha. Um detalhe interessante é o seguinte, esse couro mais fininho aqui, para que eu uso? Por exemplo, se eu vou fazer uma faca de cozinha, né, e eu não quero que essa faca, ela é uma faca acetinada, eu não quero que ela tenha contato
com o couro aqui, com a parte crua do couro, para evitar a oxidação, eu forro o interno da bainha, né, com esse couro mais fininho, deixando essa parte lisa do couro em contato com a faca. Tá? Então assim a gente minimiza, né, a questão da oxidação por conta do contato com o couro, e a gente tem uma bainha bem mais robusta também. E, por exemplo, um couro de búfalo, para que eu uso? O couro de búfalo ele é mais grosso e um pouco mais rígido que o couro bovino convencional. Então eu utilizo ele para facas que são mais pesadas e precisam ali de uma bainha com mais estrutura para aguentar esse peso. E a espessura que eu mais uso aqui é essa aqui de 2,5, tá? E é o couro bovino. Por quê? Se eu precisar forrar o interno dela com um couro um pouco mais fino, eu vou conseguir forrar e não vou ter nenhum tipo de problema, vai ficar legal, beleza? E se eu precisar fazer uma bainha um pouco mais robusta também, eu consigo dobrar aqui a espessura dele e fazer uma bainha mais robusta, caso eu não tenha o couro de búfalo, ok? Essas aqui são as variações que eu costumo trabalhar, e sempre tem alguma coisinha para fazer algum detalhe numa faca, caso eu haja necessidade, caso o projeto peça isso de mim, tá? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula nós já vamos começar a fazer a bainha, então vai ser o projeto e corte da bainha, provavelmente pintura também, tá? Vou ver se vai ficar muito extensa. Peço desculpas pelo barulho, que essa aula de hoje teve bastante barulho de fundo, mas é porque eu tive que gravar de dia por conta da iluminação aqui. As próximas aulas também vai ter um pouquinho mais de barulho de fundo. Vou tentar gravar no domingo, que fica um pouquinho mais silêncio aqui, tá? Mas mesmo assim é bem barulhento, tá? Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar lá embaixo o que você achou, tá? E é importante que você ative o sininho, que aí o YouTube te avisa quando tem as aulas. Caso o YouTube não te avise, lembre-se, toda sexta após as 19 tem aula nova aqui no canal. Se você perdeu as aulas anteriores, na descrição do vídeo vai ter o link para você ir para a playlist, onde vai ter todas as aulas, tá? Já tivemos muitas aulas aqui e você consegue acessar essas aulas pelo esse link dessa nossa playlist. Ou então é só você dar uma sapeada aqui no canal, dar uma pesquisadinha, que você vai ver que tem muito conteúdo já gravado, e essa playlist está lá nas nossas playlists. E se você quiser ajudar o projeto, nosso código Pix é canaloficinando@gmail.com. Logo mais eu vou estar fazendo um vídeo agradecendo todo mundo que está ajudando. Já fiz há um tempo atrás aí já falando de alguns camaradas, e logo mais vai ter um vídeo ali onde eu vou colocar o nome de todo mundo que ajudou esse projeto, tá? O intuito desse projeto, né, é quem pode pagar pelo curso paga, quem quiser ajudar ali, né, ajuda, mas quem não tem condição consegue assistir esse curso ali, começar a se profissionalizar e trabalhar de uma forma mais correta, sem se machucar e tudo mais, né? Que esse é o intuito, passar essa informação, e quem conseguir ajudar de alguma forma, sentindo no coração de pagar pelo curso, paga, que vai ajudar na produção de outros cursos, na produção desse curso também. Fiquem de olho, se inscrevam, porque aqui no canal vai ter cursos sequentes assim, tá? Depois desse, estamos com membros novamente, e agradeço demais o apoio de vocês. Então é isso daí, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um forte abraço.